Vai falar do quê? De dinheiro, muito dinheiro. Mas nós estamos falando de dinheiro, você viu aí o juiz aí provavelmente envolvido, 53 milhões, já pensou? Meu Deus do céu, vamos falar de dinheiro, muito dinheiro. Nas eleições deste ano, além do fundão eleitoral, os pré-candidatos também poderão receber doações para a campanha por meio do financiamento coletivo de vaquinhas, lembram disso? Realizadas pela internet. Essa modalidade garante a arrecadação, mas o candidato só poderá usar o dinheiro depois que tiver a candidatura registrada. José Porto, tinindo na notícia, explica pra gente. Vai, José Porto. A conquista do voto está cada vez mais cara. No Brasil, as campanhas são financiadas com recursos públicos, do próprio orçamento do governo, por meio de dois fundos. O partidário, que envolve dinheiro que vem de multas e várias outras fontes relacionadas à justiça eleitoral. E o famigerado Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que está orçado em 4 bilhões e 900 milhões de reais para as eleições deste ano. As doações de empresas são proibidas, mas as pessoas físicas podem fazer doações para os seus candidatos. A assessora de contas eleitorais e partidárias do TRE de Mato Grosso explica que uma modalidade que mais cresce é o financiamento coletivo por meio de vaquinhas na internet. A vaquinha é o financiamento coletivo de campanha, né, que é uma modalidade de arrecadação prévia ao período eleitoral. Ela já começou a ser utilizada a partir do dia 15 de maio. A partir de domingo, os pré-candidatos já podem utilizar dela. As pessoas físicas podem fazer essa doação, primeiramente, né? Tem as fontes vedadas, tem algumas modalidades que não podem efetuar esse tipo de doação. Pessoa jurídica, os permissionários. Os pré-candidatos não podem pedir voto ainda, somente recursos para a campanha. Mas é uma empresa especializada nesse serviço virtual, homologada pela Justiça Eleitoral, que recebe e fica responsável pelo dinheiro. As prestações de contas, como o montante arrecadado e a lista de doadores, precisa ser pública e repassadas para o TRE. Toda doação que ela receber, ela tem que estar disponível no site uma tabela colocando o nome do doador, o CPF, a data, o valor, qual foi o tipo de transação bancária que ele fez, tem que estar divulgado, tem que dar amplo conhecimento para a sociedade. E essa empresa, ela tem que passar esses valores, essa tabela, para a Justiça Eleitoral. Tem o layout do TSE, que a empresa tem que observar tudo certinho. Mas a gente controla, a gente fiscaliza através da empresa. Mas para colocar as mãos neste recurso, o candidato precisa ter a candidatura registrada e homologada, um CNPJ e uma conta bancária da própria campanha. Desde a arrecadação, o repasse e o uso desse recurso, todos os procedimentos são monitorados e fiscalizados pela própria Justiça Eleitoral. Tem que ter o registro de candidatura, ele tem que ter inscrição do CNPJ e tem que ter a conta bancária aberta, específica para receber esse recurso. O doador precisa cumprir algumas regras de limites de valor e formas de transferência de dinheiro para o financiamento coletivo de campanhas. Pessoa física pode doar até 10% da sua renda bruta do ano do exercício anterior, do ano anterior. E o valor a ser doado, qualquer valor ele pode fazer doação, observado esse limite. Mas acima de R$ 1.064,10, tem procedimentos específicos para fazer essa doação. Acima desse valor, a doação diária, se ele for fazer R$ 2.000 num dia, só pode ser feito por transferência bancária identificada. Agora, abaixo desse valor, ele pode fazer por depósito, pode ser utilizado agora a modalidade Pix, de outras formas ele pode, mas acima desse valor, transferência identificada ou cheque cruzado e nominal. Tem que ser essas duas formas só. O recurso via vaquinha, esse coletivo, né, que as pessoas acabam contribuindo, né, pelos sites específicos, empresas específicas que aplicam essa coisa da vaquinha, os recursos são muito poucos. Se você for ver exatamente quanto um candidato levanta em vaquinhas, né, é praticamente insignificante. Ele vai levantar aí 10 mil, 15 mil, 20 mil, e olhe lá. É só você olhar para as campanhas passadas, os recursos que alguns candidatos receberam por vaquinha, né, eleitoral. O grande recurso mesmo é do fundo partidário, do fundo eleitoral, né, que é muita grana. Estou falando em 4 bilhões de reais.
4 bilhões de reais. E no partido, quem recebe maior recurso é quem tem mais chance. São aqueles que já são deputados, né, federal, aqueles que já são deputados estaduais. Esses recebem mais, uma parcela maior, porque a chance de ele se eleger é infinitamente maior do que a dos outros que estão agora tentando entrar e serem candidatos no mesmo partido desse cara que já é deputado. Né? Isso é fato. Esses menores recebem menor recurso, tá? E outra, vão servir, sabe do quê? De escadinha de voto, né? Para esse que tem muito mais chance de se eleger. Ou seja, o sistema continua o mesmo. Mas a grande pergunta que fica no ar é a seguinte: o que você acha de 4 bilhões de reais para a eleição, considerando que nós temos um sistema educacional capenga, né? Com professores mal remunerados, nós temos profissionais da área de saúde também mal remunerados, né, ganhando muito mal em nosso país, né? Não temos uma estrutura realmente que pudesse atender da melhor forma possível, né? O sistema único de saúde é bom, mas ainda precário, precisa de muita coisa na área da saúde, da educação, da segurança, né? Imagine você, um recurso como esse sendo empregado exatamente nessas áreas importantes, específicas e alicerces, pilares de uma sociedade, né? Mas não, aqui se tem muito mais dinheiro para a política do que necessariamente para a educação, para a saúde, para tudo isso, segurança, tudo isso que a gente realmente precisa, né? Para quê? Para que você dar um teto, por exemplo, uma campanha para o Senado, né? Isso que a gente vê no papel, que no papel o papel aceita tudo, né? Tudo lindo, o dinheiro que vem da vaquinha está lá legalizado, a Justiça Eleitoral viu, está lá, show de bola, entendeu? O dinheiro que é uma doação dele mesmo, o candidato para ele mesmo, tudo bem, está tudo ali, está tudo registrado. E o que não é registrado? Eu lhe pergunto, que toda hora a gente vê escândalo de Caixa 2, né? Como é que um cara consegue levantar 6 milhões de reais para ser candidato ao Senado, muitas vezes, 20 milhões de reais, muito acima do que é permitido pela justiça, muitas vezes, né? Para ser candidato a governador, né? 2 milhões, 3, de onde que ele tira esse dinheiro, Gersinho? Isso que eu queria saber. Você vai me falar que ele gasta exatamente o que está declarado ali? É isso? É isso que ele gasta? Mas olha, dificílimo você acreditar num negócio desse, dificílimo. Quantos candidatos você vê aí que o cara gasta, você está olhando, você está vendo que o cara está gastando um dinheiro de horrores, é um poderio econômico gigante. Está entendendo? Sabe-se lá de onde que ele tira esse dinheiro, como é que ele paga essa história toda? Acaba a eleição, começam os escândalos, um atrás do outro, e a Justiça Eleitoral desesperada para poder apurar a situação. Diga-se passar a situação da Selma, lembra da senadora Selma, que foi até diplomada, a senadora, está entendendo? E aí, lá na frente, apontado problema com relação à candidatura dela. Então, é uma situação extremamente complicada e que favorece, sobretudo, o sistema que já está aí, né? Ou seja, a reeleição dos próprios deputados. Aqueles que são aventureiros, corajosos, né? Porque tem que ser corajoso também, né? Para poder enfrentar um processo eleitoral como esse, né? Realmente acabam fracassando, a maioria acaba fracassando, né? Porque realmente não consegue competir com o poderio econômico de muitos candidatos que representam alas importantíssimas e têm já, de certa forma, 4, 5, 6, 8 anos, 12 anos, entendeu? Alimentando com dinheiro público a sua base eleitoral. Pararam para pensar nisso? Com dinheiro público a sua base eleitoral, ou seja, o seu interesse pessoal, né? Na medida que ele tem uma verba indenizatória de 65, 67 mil reais, né? Realmente ele pode fazer o que ele quiser e pode alimentar a sua base ano a ano. É isso.